Então vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio da série Direito de Startups na Prática. Eu me chamo Saulo Miquiles, conhecido aí na rede como Doutor Startup, e estou aqui fazendo essa série educativa sobre direito de startups, tanto para founders quanto para advogados ou estudantes que queiram advogar nesse ramo tão maravilhoso que é o ramo de direito de startups. E a gente está se utilizando para isso, para fazer essa websérie aqui nesse começo, do reality O Anjo Investidor. Eu recomendo sempre que vocês assistam por completo. Deixe o link do episódio que a gente vai falar hoje aqui embaixo, o episódio 5. E já vamos então iniciar nossos comentários aí. Esse é um episódio muito interessante da empresa, da startup chamada Oslo. A Oslo é uma empresa que nasceu no ramo da moda, então nosso passo inicial nesse mercado é de fato fazer um outlet, como se fosse um marketplace, na verdade, então pessoas e marcas conseguem colocar suas peças à venda. Muitas empresas, muitas marcas têm estoque, têm peças paradas. E essas marcas, na verdade, são de alta qualidade, alta durabilidade. Então é por isso que a gente consegue focar nesse mercado premium e de luxo. E com esse alto poder de consumo, as pessoas também acabam acumulando. E os nossos clientes conseguem ter acesso às marcas mais desejadas com até 80% de desconto. Então acaba que todo mundo sai ganhando. A Oslo é uma empresa, uma startup de marketplace, mas que lida de uma ponta, ela lida com marcas famosas, com marcas de alto luxo, para fazer uma espécie de ponta de estoque, para fazer uma espécie de outlet. Num outro ponto, ela lida com consumidores finais que têm esses artigos de luxo e querem revender, então produtos de segunda mão, seminovos, como ela chama, E no futuro ela pretende prestar serviços de pricing, de branding, de gerenciamento de estoques para essas marcas. Então vocês veem aqui já um primeiro comentário, e o João Kepler fala sobre isso, que ela tem diversos focos, ela está atirando para diversos lados, principalmente nesse início, aqui nessas duas linhas, de fazer um marketplace de ponta de estoque de outlet para marcas de alto luxo, tanto nacionais quanto internacionais, e uma outra linha aqui de revenda de produtos de segunda mão. Então aí para pessoas físicas que tenham os produtos, que tenham os artigos de luxo, roupas, sapatos, bolsas, etc. e que queiram revender para outras pessoas. E ela funciona como essa plataforma aqui também. Ela menciona essa questão de serviços para as marcas, mas ainda não está fazendo. É algo que ela deseja fazer no longo prazo. Do ponto de vista do investidor e de startups, normalmente essa multiplicidade de focos não é muito bem vista. Vocês vão ver lá que o João Kepler ele faz uma pergunta nesse sentido, justamente porque você percebe que ele não está gostando tanto assim dessa divisão de atenção, dessa divisão de foco. Mas para a gente do lado jurídico é muito interessante, porque dá asa a diversos olhares, a diversos comentários, a diversas questões específicas de cada foco que ela está atendendo. Claro que não vai dar para a gente passar por todos os lados aqui, mas quero apenas mencionar para vocês, como por exemplo, aqui ela tem que ter, nessa linha de ponta de estoque, ela tem que ter um contrato muito bem feito, porque é uma parceria muito robusta e que ela, principalmente no começo, ela está no lado mais fraco com as marcas de renome. Então, ela depende mais das marcas de renome do que as marcas de renome dependem dela. Então, um contrato, uma parceria, um contrato muito bem feito, muito bem estruturado nessa ponta. Aqui já com as pessoas físicas que pretendem revender seus artigos, já uma relação em que ela está por cima, uma relação de consumo, vai incidir aqui direito do consumidor, código de defesa do consumidor. Então, aqui já tem que ter atenção a essas regras, já criar esse contrato e em termos de uso, política de privacidade, com esse olhar, A primeira relação não, é uma relação que economicamente ela está um pouco abaixo, que ela pode vir a ficar por cima, dependendo do faturamento que ela trouxe para essas marcas, mas juridicamente de igual para igual, uma relação civil, natural, tradicional. Aqui não, com os consumidores, pessoas físicas que querem revender seus produtos, aqui é uma relação que juridicamente os consumidores são hipossuficientes e ela não. Então aqui vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E quando ela vier a prestar serviço, aí é um contrato de prestação de serviços para as marcas com uma outra linha de entendimento, com outro enfoque. Então, essa realidade que ela traz é muito rica para nós juristas, para quem quer atuar nesse ramo, porque a gente tem que ter um olhar, e aí eu vou destacar isso,
os advogados têm que ter um olhar, todos os advogados que atuam para empresas, mas principalmente advogados de startups, têm que ter um olhar muito dinâmico e um olhar empresarial, um olhar negocial. A gente não pode ficar restrito a ter um olhar jurídico, a entender apenas de direito, a entender apenas de juridiquês. A gente tem que entender de negócios para poder prestar uma melhor assessoria aos nossos clientes. E vejam esse exemplo que é questionado pelo João Kepler, inclusive no episódio, dada a experiência dele, o olhar de águia que ele tem. Ele percebe que boa parte do faturamento da Oslo vem dessa revenda de ponta de estoque de grandes marcas. Então ele percebe o seguinte, que em uma negociação, como a Oslo está dependente das grandes marcas, ela pode ficar enfraquecida. Então ele pergunta assim, como é o seu contrato, o contrato da Oslo com essas grandes marcas? Qual é o prazo desse contrato? Por quê? Para saber se ele tem uma segurança jurídica até para fazer o investimento dele. Por exemplo, ele vai fazer um investimento com um horizonte de um ano e meio. No mínimo, para ele ter uma segurança jurídica, esses contratos teriam que ter um ano e meio com a garantia de que ela vai receber esses produtos, que ela vai ter estoque, que ela vai ter material para vender na plataforma dela. Qual é a tua relação com as marcas? Existe um contrato? Sim, existe um contrato. Esse contrato é de quanto tempo? A gente não tem prazo assim. Porque se você tem essas marcas, você não adianta ter o melhor marketplace do mundo que você não vai conseguir sucesso. E ela dá uma escorregada e responde, ela que eu estou falando é a Zoe, né, a fundadora da Oslo. Ela dá uma escorregada e fala assim, não, a gente tem uma boa parceria com eles, então esse contrato não tem prazo. Sinal de alerta, sinal amarelo aí para o investidor, deveria ser para ela e para nós, advogados de startup, com certeza, mas a gente só vai ter essa visão se a gente tiver a visão negocial. Porque na hora de orientar essa cliente a fazer esse tipo de contrato, a gente tem que falar isso para ela, olha, é bom colocar um prazo para esse contrato e com uma multa relativamente pesada em caso de quebra de contrato, para que você não fique tão na mão dessas grandes marcas, para que você possa fazer o seu planejamento, para que você possa fazer o seu trabalho com o mínimo de segurança de horizonte de tempo, que essa parceria entre vocês vai durar um ano e meio, 2 anos. E aí todo o seu planejamento é feito com base nesse prazo. Ou, melhor ainda, você tem um planejamento de um ano e meio, de 2 anos, coloca isso no seu contrato, né? O prazo de contrato seguindo o seu planejamento, para que você justamente venha ter uma segurança de que questões internas, contratuais, de parcerias não vão te atrapalhar. Você já tem muito risco, a vida de uma startup já é extremamente arriscada por si só. Então os riscos que forem possíveis de serem blindados, que forem possíveis de serem amenizados, devem ser. Mas é óbvio, pessoal, que o empreendedor, que o founder, que a founder aqui no caso dela, ele não vai conseguir ter esse olhar para tudo. É por isso que ele precisa se cercar de bons profissionais que consigam ter esse olhar, que consigam dar esse tipo de assessoria para ele ou para ela. Então por isso que eu digo que o bom profissional, que o bom advogado tem que ter o olhar de negócio, porque aí ele não fica passivo. Ah, faz um contrato aqui para mim, com essa grande marca aqui, que vai ser minha parceira. Você vai lá e faz um contrato padrão. Não, peraí, deixa eu entender do seu negócio, deixa eu entender quais são as necessidades, para que eu possa ir além do médio, para que eu possa ir além do padrão, para que eu possa entender as necessidades negociais da sua empresa, da sua startup e transformá-las em um contrato. Então, adequar o contrato às necessidades negociais da sua startup, da sua empresa, né? Então, para finalizar esse comentário aqui, a gente tem um outro assunto bem importante, bem palpitante para tratar, mas apenas para finalizar, reforçando essa importância dos advogados entenderem do negócio do cliente, entenderem de negócios. E essa é uma questão muito interessante, que vocês vejam que só porque o João Kepler realmente tem uma experiência, tem uma visão já de águia de negócio, ele já sacou logo e perguntou. Mas para essa empreendedora, essa seria uma questão jurídica de extrema importância, tá? Vamos passar então para o nosso segundo assunto aqui, o assunto de extrema importância, o contrato de vesting. O contrato de vesting, que é largamente utilizado no ecossistema das startups, tem uma função muito importante nesse ecossistema. A gente vai tirar um bom tempo aqui para esmiuçar um pouco esse contrato. Você vê que ele é muito importante para a Oslo, para a startup, para justamente fazer uma atração de talentos. Vamos lá. O contrato de vesting, ele nasce, pessoal, ele tem dois grandes objetivos, dois grandes nortes, digamos assim.
Um norte é para fundadores, para sócios fundadores, e outro norte é para atração de talentos, sejam mentores, trabalhadores, prestadores de serviço, etc. Esse norte aqui de fundadores, de sócios fundadores, ele serve para eliminar ou para amenizar o problema do carona, como a ciência econômica chama esse problema, que é o problema do carona. Basicamente, o problema do carona é o seguinte, é quando uma pessoa recebe ativos ou recebe benefícios com base não no esforço dela, mas no esforço de uma outra pessoa. Ou seja, ela toma uma carona no esforço de uma outra pessoa. Como que seria isso para sócios fundadores? Imaginem o seguinte, são dois sócios, fundam uma startup, aquela animação, aquela empolgação, etc. e tal, e cada um bota 5 mil reais, essa startup vale 10 mil reais, tem 10 mil reais de capital social, cada um fica lá trabalhando, e depois de 6 meses, a gente sabe que muito raramente em 6 meses uma startup consegue algum resultado concreto, o sócio A, ele começa a desanimar, começa a não mais trabalhar naquela startup, trabalhar naquela sociedade, trabalhar naquela empresa. E como esse contrato não foi muito bem feito, o sócio B não consegue tirar o sócio A, até porque eles têm 50%, então isso dificulta muito. Mas o que acontece? O sócio B acredita, continua trabalhando, continua investindo o seu tempo, o seu trabalho nessa ideia, nessa startup, nessa empresa. Quando o sócio B já largou de mão, já saiu, ele figura apenas no contrato social, apenas. Ele é sócio ainda com 50%, né? Vamos supor que se passem aí 2 anos, 3 anos e essa startup receba um investimento ou tenha um valuation já de 10 milhões de reais. Então ela vale 10 milhões de reais. Ou alguém quer fazer uma aquisição, um fundo ou uma outra empresa, quer comprar a totalidade dessa startup por 10 milhões de reais. Percebam que vai haver uma aquisição de cotas aqui dessa empresa, 10 milhões de reais. Só que essa empresa ainda tem os 2 sócios e cada um com 50% do capital. Então vejam que juridicamente, formalmente, cada um dos sócios, tanto o sócio A quanto o sócio B, deve receber metade desse valor, deve receber 5 milhões de reais. Por quê? Porque eles são detentores das cotas sociais e o que está sendo vendido são as cotas sociais. A sociedade como um todo, digamos assim. Mas percebam que na prática, na realidade, quem fez praticamente todo o esforço foi apenas o sócio B. O sócio A foi um carona, ele não trabalhou quase nada, ele não tomou todos os riscos porque ele investiu apenas 5 mil reais lá atrás e não investiu quase nada do tempo dele, do trabalho dele, do esforço dele. Mas ele estaria nessa situação recebendo 5 milhões de reais, o mesmo valor que o sócio dele B recebeu também. Então veja que ele está sendo um carona para o sócio, o sócio A está sendo um carona do sócio B, está recebendo benefícios pelo esforço, afinal de contas, essa startup só vale 10 milhões de reais por conta do esforço do sócio B. Vejam que isso é um problema jurídico extremamente grande, é um problema jurídico enorme, porque formalmente o sócio A tem direito, ele é sócio, ele investiu o capital e sociedade investimento de capital social é completamente diferente de trabalho, tanto que um deve ser remunerado com distribuição de dividendos ou de lucros e o outro com prolabore. A gente já tratou disso aqui na nossa série. Então, daí a necessidade de um contrato bem feito, de um bom assessoramento, possibilidade de exclusão de sócio, previsão de trabalho do sócio na sociedade, mas principalmente cláusula de vesting nesse contrato social, no acordo de cotistas, para que esse sócio A só venha a ter direito à totalidade de cotas da sociedade caso ele venha a trabalhar X anos, caso ele venha a entregar o trabalho, caso ele venha a entregar metas. Ou seja, uma cláusula de vesting aqui teria protegido esse sócio B, teria livrado o sócio B do sócio A, que não teria se aproveitado, não teria sido carona do sócio B. Daqui a pouco eu explico mais em detalhes o funcionamento dessa cláusula de vesting. Agora vamos para o outro norte do contrato de vesting, para outra vertical, que seria para atração e retenção de talentos, que é o caso mencionado aí no episódio 5 do Anjo Investidor, o episódio da Oslo. Recomendo que vocês assistam. Bom, ela está querendo investimento para triplicar o time dela, né? A folha dela vai triplicar. Ela precisa de desenvolvedores, de time de marketing, de time comercial e etc. Como toda startup, como quase toda startup, ela não vai ter o dinheiro para pagar o salário de mercado de todas essas pessoas que ela quer contratar. Tua folha vai triplicar. Uhum. Até mais, né? Uhum. Depende de quanto você vende o sonho para as pessoas, né?
E você consegue... Então você está com vontade de fazer vesting? Sim, acho que é muito bom. Inclusive, uma influenciadora vai entrar para a operação também e com vesting. Então, o que ela quer fazer? Ela quer pagar uma parte abaixo do mercado, mas ela quer que uma outra parte dessa remuneração seja em cotas sociais, seja em participação societária da empresa dela, da startup dela, da Oslo, para que esse prestador de serviço que está vindo, ele seja remunerado com um salário abaixo do mercado, tudo bem, mas tem uma remuneração, mas que ele vislumbre que lá na frente ele vai ganhar muito mais dinheiro se ele se dedicar a essa empresa, se ele se dedicar a essa startup, porque lá na frente essa startup vai valer milhões de reais, centenas de milhões de reais, vai se multiplicar o valor que ela tem agora. E aí, como esse prestador de serviço tem uma participação societária nessa empresa, quando ele vender essa participação lá na frente, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ele teria ganho se estivesse recebendo salário de mercado ao longo desses 2, 3, 4, 5 anos em que ele ficou trabalhando, prestando serviço para essa empresa e vendeu lá na frente. Então, é uma aposta junto com os fundadores. Ele vira sócio, ele veste a camisa, né? E aí é o que a teoria econômica chama de problema ou teoria da firma, problema da agência, né? Que basicamente o que é? Essa questão é uma questão de conflito de interesse. Normalmente os sócios têm o interesse em fazer a empresa dar lucro e fazer a empresa crescer. Mas não necessariamente empregados ou prestadores de serviços têm o mesmo interesse. Eles estão preocupados com a remuneração dele em específico. Então pode ser que ele não esteja preocupado muito com o custo, pode ser que ele vai fazer só o médio, só o razoável para ganhar o salário, para ganhar o pagamento acordado em contrato no final do mês. Então pode ser que ele não tenha tanto incentivo assim em vestir a camisa, em ter aquele sangue no olho, em dar tudo de si para fazer com que aquela startup cresça. E pode ser que ele, por exemplo, não seja preocupado com custo, vou dar um exemplo besta, né? Com desligar a luz no final do dia, desligar computadores, fechar torneira, ou seja, reduzir custos, porque isso ele não vê uma ligação direta com o salário dele, mas a partir do momento que ele vira sócio, que ele veste a camisa, ele vai se preocupar em reduzir custo, ele vai trabalhar além do esperado, além do medíocre, além do normal, porque ele é sócio, ele quer ver aquela empresa crescer. Então é isso que é o problema da firma, é quando há conflito de interesses divergentes entre dois agentes envolvidos. O contrato de vesting nessa situação resolve esse problema, porque ele alinha interesses e resolve o problema da falta de capital, da falta de dinheiro para pagar um profissional, um bom profissional no salário de mercado. Então, você consegue contratar esse profissional pagando menos, mas a outra parte da remuneração, que seria a participação societária, faz com que ele acredite naquela empresa e que ele se alinhe, que ele já tenha um comportamento de sócio. Então, na verdade, ele vai dar muito mais, ele vai vestir a camisa, ele vai ter o sangue no olho para fazer com que essa empresa, com que essa startup cresça. Legal? Então, essas são as duas verticais do contrato de vesting. Elas têm detalhes de funcionamento um pouco diferentes. Claro, cada uma das verticais, a primeira que a gente falou foi para sócios, fundadores, e a segunda foi para atração e retenção de trabalhadores que não são sócios, mas que você quer atrair, quer que fique na startup, quer que fique na empresa. Bom, questões importantes, básicas de um contrato de vesting. Não vai dar para a gente esmiuçar ele tudo aqui, dado o nosso tempo aqui. A gente quer ficar em 20, 25 minutos, que essa é a demanda de vocês. Mas um contrato de vesting, vocês já entenderam mais ou menos o funcionamento. Ele precisa ter gatilhos ou metas. Essas metas podem ser de tempo, pode ser de entrega, pode ser de meta mesmo, de venda, de faturamento, de horas trabalhadas. Então, para as duas verticais funcionam, esse contrato tem que ter metas, tem que ter gatilhos. Ele tem que ter uma cláusula temporal, então tanto o sócio quanto o trabalhador também. Você só vai ter direito à totalidade da participação societária que eu estou te prometendo se você trabalhar aqui por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos, né? Então tem que ter essa questão aí também de um prazo, uma meta, de um horizonte temporal, e tem que ter o que se chama de vesting period, que pode ser o cliff ou não, né? Como é que funciona isso? Vamos supor, para a gente facilitar as contas aqui, que a gente esteja dando aí 5% de uma participação societária com o trabalhador ao longo de 5 anos, tá? Então, se for um vesting normal, sem cliff, um vesting proporcional, um vesting period, um prazo de vesting normal de 5 anos, ele vai
proporcionalmente ter direito aos 5% dele ao longo de 5 anos. Então vamos pensar que a cada ano ele tem direito a 1/5 dessa participação societária dele. Ou seja, como são 5%, em 5 anos, cada ano que passa ele trabalhando lá, ele tem direito a 1%, 1%, 1%, 1% e 1%. Ou seja, ao final de 5 anos ele ganhou direito a 5% que foi o prometido para ele. Esse proporcional pode ser mensal também, então a cada mês de cada ano ele vai ter, como um ano tem 12 meses, ele vai ter 1/12 daquela participação que ele teria naquele ano. Então se em um ano aqui ele ganha 1%, cada mês ele ganha 1/12 de 1%, até completar, aí no caso aqui são 60 meses, até completar os 60 meses. Então esse proporcional pode ser anual, pode ser mensal. Isso é o vesting period proporcional, sem cláusula de cliff. O que é a cláusula de cliff, que também é muito utilizada? Cliff é penhasco em inglês, é para dar uma ideia de tudo ou nada, né? De você se jogar mesmo, de você acreditar, de você tomar o risco. Então, nesse cliff period, ou nesse período do cliff, o colaborador ou o sócio, se ele não cumprir esse período aqui, vamos supor que no nosso exemplo de 5 anos o cliff seja de 2 anos, se ele não cumprir o período de 2 anos, ele não leva nada. Aqui o cliff é tudo ou nada. Se ele não cumprir o período de 2 anos, ele não leva nada. E aí ele só vai passar a ter direito às cláusulas prometidas a ele a partir aqui do 3º ano. Quando iniciar o 3º ano, aí sim ele vai passar a ter direito e vai ser proporcional aqui a partir do 3º ano. Então, nesse nosso exemplo, se nós temos um cliff, um vesting period de 5 anos, mas com um cliff de 2 anos, então nesses 2 anos ele não recebe nada, porque aqui é tudo ou nada, e a partir do 3º ano, aí sim ele vai ter essa participação societária proporcional. Tá? E isso é tanto para sócio quanto para a parte de colaborador, de trabalhador. Essas são assim, esse é o esqueleto básico, o funcionamento básico de um contrato de vesting. Se vocês se interessarem em saber mais, que eu esmiúce mais, comenta aqui embaixo, a gente pode fazer um outro vídeo, uma outra live fora aqui da nossa websérie, esmiuçando mais esse contrato de vesting. Um último detalhe para a gente finalizar esse episódio que é de extrema importância, que é o seguinte: não adianta nada eu, no caso aqui de atração de talentos, né? Não adianta nada eu fazer uma contratação desse talento, um desenvolvedor, por exemplo, e na prática, na realidade fática, isso ser uma relação de trabalho com os requisitos que a CLT traz para a relação de trabalho. Porque se na prática, como no direito do trabalho, vigora a primazia da realidade, se na realidade, na prática, independentemente do que diz o contrato, isso aqui for uma relação de trabalho regida pela CLT, se essa pessoa acionar você na justiça, ela vai ganhar. Então, minha recomendação, para que seja tudo preto no branco, tudo feito dentro da lei, tudo limpo. Fazer uma contratação de prestador de serviço via pessoa jurídica, sem os requisitos da CLT, sem controle de horário, subordinação, etc, etc, etc. Fazer uma remuneração pelo serviço prestado e fazer um contrato de vesting separado para que haja 2 linhas. Olha, ele está sendo remunerado pelo trabalho, pelo serviço prestado, isso aqui não é uma relação trabalhista pela CLT, e tem também aqui um componente de vesting que está casando os interesses desse prestador de serviço. Se você fizer isso de uma maneira bem feita, planejada, completa, diminui em muitos riscos de uma ação trabalhista, e isso fica dentro do que as duas partes querem, do que satisfaz as vontades das duas partes, o que todo mundo deveria se preocupar, que o contrato refletisse a vontade justa e equilibrada das duas partes. Legal, pessoal? Muito obrigado pela atenção, pela audiência de vocês. Esse foi o nosso 5º episódio da websérie Direito de Startups na Prática. Nós falamos aqui de questões contratuais em geral da Oslo e aproveitamos o episódio para tomar um pouquinho mais de tempo para explicar o contrato de vesting, que é de extrema importância, muito utilizado, é um veículo muito importante para o ecossistema das startups no mundo inteiro, justamente porque resolve 2 grandes problemas, 2 gigantescos problemas que costumam acontecer demais no mundo das startups. Aproveita para se inscrever, para curtir, para comentar, para compartilhar. Afinal de contas, isso aqui a gente faz para compartilhar com o ecossistema, para dar o nosso give back para o ecossistema, e é muito importante ouvir o feedback de vocês. Legal? Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima quarta-feira às 20 horas.